Tá conseguindo me ouvir? Beleza. O microfone tá ruim? Eu acho que eu tô com o meu headset aqui, ele tá com a entrada meio zoado. Tá bom. Beleza. Se der alguma estourada aí, vocês me falam. Beleza. Eu vou tentar gravar a reunião, para que estejam todos avisados. Não falei mal dos professores. Todos concordam? Todos concordam. Eu vou tentar gravar tanto pelo tablet, mas dessa vez eu vou começar gravando já na orientação paisagem, senão vai ficar zoado que nem a gravação de ontem. E também vou tentar gravar pelo OBS no computador. E aí depois eu vejo o resultado. Se ficar bom, eu compartilho lá no grupo também, para vocês relembrarem. Como até já passou da hora do combinado a gente começar, eu acho que tem gente nova aqui também, então vamos dar uma apresentadinha assim. Esse aqui é um treino para as maratonas de programação. Quem comanda esse daqui do iniciante é o João Vitor, ele é do técnico. Você está no terceiro ano? Eu acho que ele está no terceiro ano. Se não me corrigiu, ele está no terceiro ano. Oi, calma aí. Peraí. Pode repetir, por favor? Tá, então, quem comanda o treino do iniciante é o João Vitor, que está no terceiro ano do técnico, tá certo? Uhum. Eu tô aqui para dar pitaco e eu comando o treino do avançado. E eu já fiz ciência da computação, mas agora eu tô fazendo pedagogia no IF. Então, quem vai conduzir hoje é o João Vitor, assim como na última vez. E isso se o computador dele estiver funcionando, ainda não estiver muito lento. Senão, eu vou tentar fazer do meu aqui, compartilhando minha tela. A gente vai ver quem vai compartilhar. Eu acho que o João Vitor vai mandar o link para vocês do documento, não vai, João Vitor? Vou sim, tô pegando ele aqui. Beleza. Que é um documento que ele e o Guilherme fizeram ano passado, porque também já teve esses treinamentos para as maratonas, então eles fizeram um resuminho, basicamente, ensinando todos os conteúdos ali do avançado. Então é esse o documento que ele vai compartilhar com vocês e que ele vai seguir durante as explicações. A qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem... Ah lá, ele mandou o link ali no chat. A qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar no chat, pode abrir o microfone e falar. Se achar que a gente falou alguma coisa errada, também pode perguntar. Enfim. Esse aqui é basicamente um reforço para vocês esclarecerem todas as dúvidas. Beleza. Tá todo mundo aí com o documento em mãos? Eu vou apresentar aqui. Que eu acho que meu computador está apto. Tá dando pra ver certinho? Peraí, deixa eu ver. Pra mim não tá aparecendo ainda, não. Agora tá aparecendo. Beleza. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. 86 de memória. E o disco ele tá em 100, mas é só porque o Windows quer mesmo. Ele não tá em 100% não. Também, né? Senão você não estaria conseguindo Então você apresentar. não estaria nem aqui. Até hoje eu não entendi esse bugzinho do Windows dele dar 100%. Mas enfim. Hoje a gente vai falar de estruturas Seu condicionais. microfone tá zoado. Agora ele deu zoado. Deixa eu trocar aqui rapidinho pra evitar. Ah, Bernardo, você tava Aí. ontem, né? Que operou o canasal? Ele que tava no dia de porção. Ele tava ontem.
Lembra de entrar no grupo. Eu acho que você tá no solo de coach. Eu não sei se você entrou no grupo do avançado, como você participou do treinamento de ontem. Entra lá no grupo do avançado. E manda mensagem para mim no privado caso você não tenha recebido o resumo que eu mandei do treinamento de ontem, do avançado. Eu faço isso. Agora parou de ficar zoado o microfone? Uhum. Não, tranquilo. É que eu tava com o headset, que ele tem um áudio melhor, mas o microfone dele tá meio zoado. Aí eu esqueci de mudar. Mas vamos Entendi. lá. Primeiramente, alguém tem dúvida do nosso treinamento passado? Porque a gente já começa saciando essas dúvidas. Aí, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente continua aqui, normal. Abre o arquivo da semana passada só para relembrar mais ou menos o que a gente explicou. É porque eu acho que hoje também tem gente nova. Exatamente. Bom, no nosso encontro passado, a gente falou um pouco sobre a linguagem C++, essas características, as diferenças dela para C, as regrinhas dela também, que é o uso de chaves depois da maioria das estruturas, o ponto e vírgula, como a gente inicia o código, a gente explicou também cada itemzinho da estrutura. O que mais? A gente também falou sobre o scanf, printf, que são as entradas e saídas do código. O que mais? Os tipos de variáveis, né? E os operadores. Cadê? A gente falou sobre os operadores matemáticos e os tipos de variáveis. Vocês estão lembrados? A gente, se eu não me engano, a gente falou mais sobre int e bool, né? Em bool não, e float, dos tipos de variáveis. Os outros a gente não falou muito, mas a gente também pode ir falando hoje. Uhum. Eu acho que o pessoal que está no primeiro ano do técnico viram até tipos de variáveis, então tá mais ou menos até isso aqui que a gente explicou mesmo. Uhum. Quem é do primeiro ano do técnico, vocês já viram os comandos printf e scanf? Só para confirmar? Eu não lembro quem são. Eu sei que a Carol, que ela estava aqui, não sei se ela ainda tá, ela é do primeiro ano do técnico. Não, vocês não viram printf e scanf ainda? Não. Não. Então, tem como você dar uma relembradinha? Sim. Como é que é mesmo a ID One, né? É, Ideone. Aqui. Vou abrir por aqui que eu tô com medo de tentar abrir o VS Code e crashar tudo. Uhum. A VS Code é a IDE que o João Vitor usa, só que ela é um pouquinho pesada, tanto que eu chamei esse trem, porque trava o PC do pessoal lá na Algar. Uma maratona de programação que a gente foi. Se você quiser, eu posso ir fazendo aqui. Você vai dando as instruções, eu vou escrevendo aqui, compartilhando a tela. Você quer? Ué, vocês que sabem, porque eu tô com a ID One aqui mesmo. Se você achar Pode ser, melhor. então. Pode ser, pode ser. Uhum. Essa Ideone, não sei nem pronunciar isso, eu sempre pronunciei Ideone, é como se fosse um compilador online que você não precisa instalar nenhum computador, nem nada no seu computador e só precisa do navegador. E aí no próprio site dele já compila, executa, dá para você colocar as entradas ali embaixo, os erros de compilação que daria ali no seu CodeBlocks, ou deve ser mais, ou o que quer que você use, vai dar ali também. Dá para escolher a linguagem de programação, no caso a gente está fazendo em C++, só que a gente muda algumas coisas. Geralmente aquela linha lá em cima a gente muda também, lembra? A gente costuma usar a biblioteca roubadona, que é o bytes/std c++.h, porque ela PDC, né? bytes/std. Eita, Jesus amado, agora você me bugou. Vai ver aqui. STD C++. stdc++.h. É. Isso, std c++.h, porque ela já inclui todas as bibliotecas, você não precisa se preocupar. Esse daí Beleza. que tá ali é o códigozinho base de todos os códigos que a gente vai fazer em C++.
Aí Vou criar aqui algumas variáveis. Uhum. A gente fala sobre elas. Beleza. Eu vou criar uma char também. Char. Beleza. Tá pequena, deve estar pequena a letra, né? Vou aumentar um pouquinho. Aí Melhorou. os anúncios tomaram conta da tela. Vanish. Beleza. Vamos voltar no treinamentozinho? A gente desce lá para falar um pouco das variáveis. Vamos falar um pouco primeiro da variável de tipo int, que ela é um inteiro, que, como o próprio nome já diz, ela equivale a um número inteiro, ou seja, um número sem casos decimais. Número 1, 5, 10, 20 e por aí vai. Geralmente ela usa 4 bytes de memória e ela é declarada da seguinte forma aqui, ó. A gente sempre coloca primeiro no C++ o tipo, o nome, e se a gente quiser atribuir um valor, atribui 10 a ela. É assim. Agora, descendo um pouquinho aqui, vamos falar um pouco da char. A char ela armazena um caractere ou uma cadeia de caracteres. E geralmente ela usa 1 byte de memória. Aí, diferente do int, a char ela recebe um caractere. Vou colocar. A gente, como sempre, coloca o tipo, o Tem que ser nome aspas simples, não e o tem? valor. Hum? Tem que ser aspas simples, não tem? Aspas simples? Eu acho que Aspas duplas é string, né? isso. É porque caractere é tipo só um dígito ou uma É só letra. um dígito. Ou uma É cadeia deles, aspas. né? Uhum. Aí quando são vários, tem que ser aspas duplas, mas a declaração também muda um pouquinho. Mas isso a gente vai Uhum, aprender mais pra frente. exatamente. E se for do tipo string, se eu não me engano, se eu usar aspas simples, ele retorna o hexadecimal, não retorna? Ai, eu não sei. Depois tem que ver isso aí. Mas eu não tenho certeza, tem que usar algum método. Mas parece que eu ouvi falar isso em algum lugar. Tá disso. Vamos. Mas eu acho que eu tô ficando louco. É, isso É, não, não. Mas depois, se você lembrar, assim, achar, você manda lá no grupo. uhum. Aqui a gente vai falar um pouco das variáveis do tipo float e double. Aí que entra. Ambos eles comportam o mesmo tipo de número que são os de ponto flutuante ou casa decimal, né? Só que tem um porém, o double, ele é de dupla precisão. Ele é um pouquinho mais pesado, mas ele tem uma precisão de 10 casas decimais e o float tem apenas de 6. Ele, como sugere, ele é mais pesado, ele usa o dobro de bytes do float. Mas isso a gente pode ver um pouco mais para frente e do jeito que a gente pode utilizar ele de forma mais eficiente, certo? Mas a gente sempre deixa recomendado quando for resolver qualquer questão que use um número quebrado, que é um número com vírgula, né? No caso é ponto, Uhum. usar sempre o É, double. Preferir o exatamente. double, porque ele é mais seguro, cabe mais números e tal. Então, prefira o Uhum. double. Mas existe o float, caso você veja em algum código, trata o mesmo tipo de dado. E tem esse porém também, eles usam, em vez de você colocar tipo 1,25 como a gente faz normalmente, é um ponto. Porque o vírgula, na maioria das vezes, você separa algumas instruções do código. Alguma dúvida? Se quiserem abrir o microfone também, se tiver alguma dúvida, pode falar. Senão a gente continua. Tranquilo. A gente já pode ir falar um pouquinho de condicional ali? Relembra um pouquinho do printf scanf, Uhum. e aí a Beleza. gente já vai pro condicional. Talvez no printf scanf apareçam dúvidas, mas aí a gente pode ir pro condicional se der tempo. Acho que vai dar tempo, pelo menos, de entrar no condicional. Aí, enquanto ele tá digitando, eu vou falando. Existem os comandos de entrada e saída também, que é o scanf é o de entrada. Basicamente, ele pede que a pessoa que executou o código digite algo. Então, espere entrada de dados. E tem o printf, que é a saída de dados, que é quando o seu código, o programa vai mostrar alguma mensagem na telinha.
Aí a sintaxe deles é parecida, mas é diferente. No Scanf, Exatamente. no Scanf a gente praticamente sempre tem que usar aquele e comercial na frente da variável, mas vai explicar junto. Uhum. Bom, o scanf, como a gente podia traduzir, ele seria meio que leia. Ou seja, ele pede para você ler o número do usuário digitado. No caso, esse %D aqui, a Aline tem uma analogia melhor que a minha. Eu vou falar que ele é um ponteiro, mas como é que você fala mesmo, Aline? Que ele é meio que Esse o endereço porcento D eu chamei de apelido. apelido, é. Isso é apelido. E tem uma pequena diferença de quando você vai especificar a variável por causa do e-comercial. Esse e-comercial, ele como se ele apontasse aonde você quer que ele guarde aquela entrada do usuário. Ou seja, tipo, é como se ele estivesse apontando para a variável, certo? Ali. Isso, mas eu chamo de outro jeito também. É tipo assim, só explicando essas duas primeiras linhas ali. A linha 6, que é o int num, ele está declarando uma variável inteira. Tá deixando ali separado para o computador, falando assim, já deixa separado para mim uma variável inteira, separa ali o espacinho e vai chamar de num. Só que a Uhum. princípio não tem um valor determinado. Talvez tenha um resto de list lá dentro, mas está separado ali para ele. Na linha de baixo é como se fosse leia, o scanf é como se fosse leia, e aí vai ler o quê? Aí ele dentro daquelas aspas duplas vai ter o que você quer que leia. Aí a gente vai ter que usar os apelidinhos dos tipos de variáveis. O apelidinho do inteiro é o %d. Há pessoas que usavam o %i, mas o %d é o mais recomendável como apelido de inteiro. Eu posso até postar de novo lá no grupo, porque que dá uma diferencinha. Então é como se fosse leia, o SKF, o %d é o apelido. Vou ler o quê? O %d é o apelido de inteiro, então leia o inteiro. E eu vou salvar esse inteiro na onde? Aí ali na frente tem o na onde, né? Esse e-comercial num, esse e-comercial é como se fosse no endereço de memória da variável num. Então, esse e-comercial tá falando isso, para poder direcionar para o endereço de memória, lá onde está separado na memória, a variável num que já foi declarada ali em cima. Agora pode continuar. Aliás, É. ficou alguma dúvida aqui no SKF? Uhum. Se ficou alguma dúvida no Verdade. SKF, vocês podem falar aí que a gente responde. Não ficou claro alguma coisa? Ninguém falou nada, então vamos continuar. Então, vamos Mas continuar. na hora que vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar que a gente responde. Beleza. O printf, ele é tomando o mesmo rumo do scan, mas ele é meio que o contrário, né? Meio que o contrário, ele é o contrário. Que o scanf você lê um valor e o printf você escreve ele. Ou seja, aqui a gente está pedindo para ele escrever esse texto, entre aspas, o número digitado é, passando o apelido aqui do inteiro e a nossa variável. Ou seja, se a gente fosse para falar aqui por extenso, é tipo meio que escreva o número digitado é, chegou aqui, passou o endereço não, o apelido da variável, um número inteiro num, que no caso é a nossa variável que a gente declarou aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, vamos executar esse código e vamos ver o que acontece aqui. Ele dá um consolezinho, nunca vim por aqui. Não, é diferente. Quer ver? Vai ali em Edit. Você tem Edit. que colocar antes de executar. Isso. Ali em cima, do lado do fork. Isso. Aí ali embaixo, ó, você tem que clicar em Input. Ah, input. Entendi. E aí nessa caixinha você coloca o que você quer de entrada. Aí quando você fazer o ID on it, I want it, ele vai executar com a sua entrada. Caso não tenha dado nenhuma de compilação, que não deu mesmo. Compilando. Ah lá. Vocês viram que lá no input a gente colocou 10 e ele voltou aqui pra gente. O número digitado é 10. Se a gente tivesse colocado 20, 30, 40, ele teria retornado aqui pra gente. O número é 20, o número é 30, ou o número é 40, ou o número que você digitou ali. Alguma dúvida sobre isso? Não ficou claro? Pode falar aí. Vocês conseguiram entender? Pelo menos a ideia Uhum. geral da printf scanf? Beleza, até aí tudo certo para a Lúria. O Samuel disse sim. A Júlia também disse sim.
Beleza. Tem mais alguma coisa para relembrar ou a gente já pode prosseguir? Fala do apelido do. Dá um Ctrl Z aí. Fala do Ah, apelido do verdade. Double. Exatamente. Hum, Porque cada tipo de variável tem o seu apelidinho, como o do inteiro, o int. O apelido é %d, o double tem um outro é apelido. o %LF. Isso, %lf. O do Tem float, o do float, é o F, né? isso, %f. Do char é %c. Char aqui é o %C. E tem o booleano também, só que o booleano eu não vou lembrar. O Booleano, eu não sei nem se dá pra ler, dá pra ler? É porque o Booleano, ele Acho não que é da linguagem C, né? Ele é do C++. acho que o booleano ele entra com 0 ou 1 também, né? Não sei. Não sei. Eita, Esse eu fiquei na dúvida. eita, que deu uma travadinha. Mas só coloca o do double. Coloca o do double mesmo. Do double, só pra gente mostrar. E lembrando sempre que os números aqui, os números quebrados, os números com vírgula aqui, a gente tem que usar ponto no lugar de vírgula. A Lura perguntou se o char não é %s. Ou Por só cento. usa, ou só quando usa vetor. Vamos ver aqui. Acho que eu não vou colocar saída. Mas eu não tô ligado nesse do char, não. Não, mas a pergunta dela foi certa. Foi Até que certo? ela já deu a resposta. Aham. O Ah, porcento beleza. é o de string, que é o que a gente vai aprender mais pra frente. E ele é a cadeia de caracteres, é quando vai ler, tipo, um nome, várias letras juntas. Só que isso a gente vai aprender mais pra frente porque usa uma estrutura de dados chamadas vetor. Então fica Ah, tipo, ou então %S é só quando for ler um vetor? isso, um Ah, tá. vetor de caracteres, um vetor de letrinhas. Mas quando a gente está Dúvida. falando aqui de caractere, uma letrinha só é %C. Essa dúvida da porcentagem sempre bate para quem usa o C in C out. Eu tenho que É, pegar o costume do scan e do eu print. não curto isso, não. Beleza, deixa eu ver se não estou esquecendo de nada aqui. Não. Beleza, Ponto amor. A gente vai 5. chegar nessa parte ainda mais pra frente. A hora que a gente chegar em vetores, depois de vetores, acho que são strings. Ele não foi? Ah, tá, aqui. Bom, a gente colocou 1.5 e ele retornou para a gente 1.5000000. Mas aí, como a gente pode ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Se a gente colocasse com float, vai retornar mais, né? Eu não lembro, acho que mostra até começo. Ah, não, ele retornou a mesma coisa. Ele mostra a mesma Mas quantidade. mas a precisão do double é, como o próprio nome diz, ele é de dupla precisão, ou seja, ele é mais preciso na saída. E é melhor também por causa que ele comporta mais a maior quantidade de números de Uhum. extensão. Acho que a gente pode falar aqui aquela diquinha lá do. Por exemplo, tem vários problemas lá no Background, que é aquela plataforma que a gente costuma usar para treinar para as maratonas, que pedem para mostrar a saída com duas casas Duas casas. decimais. Só que o padrão do double, como a gente viu ali, é mostrar 6 casas decimais. Aí fica a diquinha que caso você queira controlar quantas casas decimais vai mostrar, é só colocar ali depois do porcento a quantidade de casas decimais. Uhum. Aí porcento ponto 2 LF vai mostrar duas casas decimais. Acho que não precisa dar o save, não, né? Só Não, acho confiar. que não. Acho que é só Ah lá, Ideonite. 1.50. Se a Isso. gente colocar um aqui, ele vai retornar uma casa decimal. Eu com meu manejo da save. 1.5. Beleza. E outra coisa que também é bom já criar o hábito é sempre colocar o barra N Exatamente. no final ali dos Uhum. printfs, porque se você não colocar o barra O... N, Ele vai te dar WA. Ou presentation error. presentation error. Provavelmente ele Presentation vai te error, dar provavelmente. presentation error lá no background. Então, quando você receber um presentation error, ou é um espaço sobrando, faltando, ou é um barra N. O barra N, ele é uma, tipo, nova linha. É pra, tipo, cursor ali pra linha de baixo, tipo um enter, na Uhum. hora de mostrar as mensagens.
Ou Alguém seja, ficou quando der presentation erro, pode olhar na saída que tem alguma coisinha diferentezinha do que ele pediu. com um espaço ou barra N, sobrando ou faltando, sempre. Uhum. Alguém, todo mundo conseguiu entender até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? A gente pode já ir para o próximo conteúdo, que é condicional? Principalmente o pessoal do primeiro ano, do ensino médio. Se qualquer coisa que a gente falar ficar meio obscuro, só perguntar que a gente explica direitinho. Uhum. Acho que a gente pode prosseguir, ninguém falou nada. Uhum. Vamos lá então. Deixa eu tirar esse código aqui. Deixar bem limpinho. A gente já volta aqui na ID1. Beleza, vamos falar um pouquinho de estruturas condicionais. Como a gente já viu anteriormente, que o nosso código segue meio que um padrãozinho ali, ele descendo de forma linear, a estrutura de condição, a gente pode fazer uns desvios no código ali no meio para eles retornar alguma coisa se um parâmetro for atendido. Tem um exemplo do dia a dia que a gente até colocou aqui, é quando sua mãe pede para ir no mercado comprar leite, se houver ovos, traz 4 deles. Se não houver, mais 2 caixas de leite. Aí chegando lá, você verifica se a condição dada é verdadeira ou não. Ou seja, se tiver ovos, você leva o número pedido, se não, você leva mais 2 caixas de leite. E tem uma piadinha de programador, que depois eu vou até mandar lá no grupo pra vocês, que eu até separei ele. Mas é bem legalzinha, que ele pede, se tiver 2 caixas de leite, traz mais 2, se não, traz... agora eu não vou lembrar, dá certo, mas depois eu mando pra vocês. A gente pode falar um pouco das expressões condicionais, que antes da gente começar a falar um pouco do if else, a gente precisa saber delas. Mas aqui a gente tem alguns operadores, que no caso, o símbolo da boquinha de jacaré aqui, que eu costumo falar, a gente vê bastante na matemática, né, que ele mostra se um número é maior que o outro, né? Ou seja, o nome do operador é maior que. Aí, aqui no exemplo, ele diz aqui x maior que y. Aí ele é como se a estrutura se perguntasse: o x é maior que o y? Se for verdade, faça isso, se não, faça outra coisa. E se a gente colocar um igual logo na frente, ele vira maior ou igual. Aí, se x for maior ou igual a y, vai fazer alguma coisa para você. A gente vai entender mais na prática. Aqui é a mesma lógica, só que para menor. E os dois iguais, um imediatamente à frente do outro, é um sinal de igualdade. Aqui ele se pergunta se x é igual a y. E com a exclamação na frente, ele pergunta se é diferente. Não precisa se preocupar agora com isso, não, que a gente vai ver na prática ali que fica facinho de entender. Bom, a estrutura if, que se traduzindo para o português fica C, ela basicamente faz um desvio no seu código caso o teste retorne verdadeiro. E a sintaxe dela é bem simples. A gente vai fazer aqui agora para vocês. Vamos primeiro fazer uma variável A, uma variável B, e a gente vai dar um scanf aqui nela. A gente lê um valorzinho. Cadê o e-comercial? EA. Beleza. A gente vai botar aqui o if, no caso C. Se o A for maior que o B, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um print, A é maior que B. Aqui a gente vai, eu já explico o porquê desse else. Na verdade, vamos deixar assim por enquanto. Beleza, esse menor eu vou atribuir 5 ao B. Vou botar aqui no input que o A vai receber 10. Vamos salvar e vamos rodar o código aqui e ver o que ele vai retornar pra gente. Só lembrando novamente que, como ele está usando o ID1, o que ele digitaria naquela caixinha preta, quando a gente executa, ele está colocando ali no input, tá? Exatamente. Bom, aqui ele retornou que A é maior que B. Então,
que a gente pode supor que aconteceu aqui, ó? A gente tem uma variável A e tem uma variável B que tem o valor 5 atribuído a ela. A gente recebeu aqui do usuário, cadê? Que a gente colocou lá? Não tô achando input. A gente recebeu o número 10. Aí o que acontece? Depois de ter saído daqui, ele caiu aqui nesse if. Aqui ele meio que se pergunta se o A for maior que B. Ou seja, o A é maior que B? Sim, ele é. Então ele vai printar isso pra gente. O A é maior que B. Caso contrário, se isso não acontece, vou botar aqui 3. Então, save, video onde? Ele não retornou nada, ou seja, ele retornou 0 aqui. Aí o que acontece? Aqui, o que está aqui dentro é verdadeiro? Se for, ele vai fazer o que tiver aqui dentro. Caso contrário, ele segue o código normalmente, vida que segue. Não é verdadeiro, só vamos. Aí, o que a gente pode fazer? Aí, nesse caso, como ele colocou 3 na entrada, foi tentar verificar. 3 no A, né? O B tá valendo 5. 3 é maior do que 5 ali no if? Não, não é. É falso. Não é. Então, é como se ele já pulasse a execução ali para a linha 13, como não tem nada para frente, só tem um retorno 0. Finalizou o código, por isso que não mostrou nada nesse código. Então, tô só explicando mais um pouquinho. Bom, aí o que a gente pode fazer? Ah, mas eu não quero que ele continue meu código aqui. Eu quero que, se não for, ele executa alguma outra coisa específica. Aí o que a gente pode usar? A gente usa o else. O else. Eita. Aí. O else, se a gente traduzir em português, ele fica se não. Ou seja, se A maior que B, retornar falso. Se não for, eu faço outra coisa. E ele sempre vem imediatamente depois de uma estrutura if. Eu não posso colocar tipo um else aqui antes do if. Ele tem que vir imediatamente após. Coloca e compila. Pra mostrar o erro que dá. Coloca e compila um else antes do if Beleza. ali. Porque aí na hora de compilar já vai dar um erro. Vai dar else sem if. Else without if, eu acho. Só colocar uma coisa ali dentro. Não sei. Vamos ver o erro explodindo aqui. Roda pra cima. Aqui. Isso. Olha lá. O else without a previous if. Ou seja, um else sem um if vindo imediatamente atrás dele. Ou seja, isso aqui não pode acontecer. Porque você não consegue executar um senão antes de um ser. Primeiro você tem que ter uma condição para você conseguir ver se você vai conseguir executar ela ou não. Vou botar aqui o else. Senão, o else você pode pensar como senão e também como caso contrário. Então, Exatamente. se o A for maior que B, vai executar o que está dentro. Ali ele já fez até com o bloco de comandos com as chaves. Então, tudo que tiver dentro daquelas chaves ali depois do if. Se não, ou caso contrário, que é aquele else ali, executar o que está dentro deste novo bloco de comandos. Os blocos de comandos no C++ são delimitados pelas chaves. Abre e fecha. Uhum. Agora que entra aquela regrinha que a gente falou anteriormente das chaves, né? Sempre depois de uma estrutura vem chaves, para a gente conseguir delimitar ela. Tem também um macetezinho ali que eu já vou explicar para vocês, só que primeiro vamos entender isso aqui. Agora, lá no input eu botei 3, né? Exatamente. Vamos rodar agora esse código, vamos ver o que ele vai retornar para a gente. O que ele deu? Calma que Não tá deu nada compilando, legal, o não. erro era o de antes. Assustei. Aqui, agora ele retornou B maior que A. Ou seja, essa condição não foi atendida. Ela não retornou verdadeiro para a gente. Aí o que aconteceu? Ele caiu no else. E ele printou aqui B maior que A. Correto? Correto. No caso, ele tá printando B maior que A, porque é a string, a mensagem ali que o João Vitor colocou dentro do print. Se o Exatamente. João Vitor tivesse escrito florzinha ali na segunda parte, iria printar florzinha. Não tem a ver exatamente com o que está sendo verificado. É o textinho que o João Vitor colocou. Se fosse florzinha, quando o A fosse menor que o B, ou o B for maior que A, são coisas equivalentes, iria mostrar florzinha. Então, ali é o textinho que ele mesmo definiu. É uma coisa que vale lembrar também. Eu coloquei o E aqui com o H, porque o E assim pode dar problema. Mostra. Vou mostrar então. Nossa, tem que mostrar dando errado. Vou botar 20 aqui. Ali no input, onde ele coloca a entrada,
seria a mesma que a gente iria digitar naquela caixinha preta. Então, eu iria digitar 20, que iria ser lida no A, e no B tem 5. Por quê? Será que Talvez seja coisa do Ideone. do Mas Ideone, dá ruim, viu? Tá ruim, tá ruim. Dá ruim. No computador, dá ruim. Não acredite nas mentiras dele. Nisso aí, não, você não pode usar acento aí no computador, tá? No CodeBlocks, não deve ser mais, Com certeza ele ia dar um monte de VS coisa no meio e Geralmente você ia ele tomar dá, um tipo, WA. um acento. Um maiúsculo com acento. Vira uns negócios estranhos. Não coloque acento. Uhum. É que o Ideone é diferente, então. Beleza. Alguma dúvida do if else? Se tiver, pode falar aí. Pode ligar o microfone também. Alguém, volta ali no código, alguém consegue ver no código do João Vitor uma coisa que eu falei que a gente não coloca, João Vitor. Alguém consegue lembrar alguma coisa que eu falei que é bom a gente sempre colocar nos códigos quando a gente for submeter, se não pode dar presentation error. Não é para você colocar, João Vitor. Uhum. Isso, Lúria, o barra N. Isso, Daniel, o barra N. Olha lá, o Vamos dele fazer não tem. uma prática aqui, então. Isso mesmo, Samuel Gabriel também. Ali, ele vai mostrar ali, ó, por que vai dar ruim se Por não que colocar o daria, barra por que N. deixou eu? Ele vai colocar um valor para entrar na primeira condição, no if. Então, o A tem que ser maior que o B. Ah lá, Isso. A é maior que Bar. Não é igual a B. Aí, no caso, é como se fosse aquelas duas mensagenzinhas juntas, porque no final da primeira Exatamente. não tem um barra N. Não Fica tem a tipo, barra N. A é menor que B, só que já fica grudadinho na segunda string ali, da linha 12, né? A não é igual a B. Mas tira esse acento daí. Tira esse acento aí, que não pode ter Eu vou acento. tirar. Apesar de Se não você estar dando tirar, errado, deveria estar dando errado. não acreditem nas mentiras do The One. Aqui, agora ele separou certinho. É maior que B e A não é igual a B. Tem acento na 12 também. Não, tem acento. Usei uma vez, já coloquei 3. Já se acostumou, já ficou mal acostumado, Já querendo foi mal colocar acento acostumado. dentro da printf. Não pode. Verdade. É isso. Alguém ficou com alguma Alguma dúvida dúvida até aqui? aqui? Conseguiu entender o que a gente explicou até aqui, nesse do if else? Aí, com esses primeiros conteúdos, vocês já conseguem resolver a maioria dos exercícios do iniciante do Bcrowd. Depois eu vou tentar separar os links das questões também. Todo mundo já tem conta lá? Tem alguém que ainda não tem conta no Bcrowd? É importante ter uma continha no Bcrowd para dar uma praticada. Caso tenha alguém que não tenha conta, eu tenho até um vídeo que eu gravei ensinando a criar a conta no Bcrowd, porque tem que preencher umas coisinhas lá para você conseguir submeter. Então, caso alguém não tenha, fala aí no chat, ou depois me chama lá no privado que eu mando o link, ajuda a criar a conta, porque é bom ter a conta no Bcrowd para ir praticando os exercícios. Beleza, parece que até agora nenhuma dúvida. Beleza. Prosseguimos então. Bom, mas isso você me pergunta. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que agora que eu lembrei que eu vou ter que usar novamente isso aqui. Aí você me pergunta, mas aqui ele está verificando só se o A for maior que B e se não for, ele é imediatamente menor. E se eu quiser verificar se ele é também igual ao B, se o A for um número igual a B, aí que a gente usa aqui o else if. O que é o else if? Ele é a junção, ele é literalmente a junção dos dois. Ele é um else e um if. Que caso a condição de cima não for atendida, ele verifica a outra. E tem um porquê disso. Eu poderia usar, tipo, por exemplo, outro if aqui embaixo? Poderia. Mas isso pode dar um problemão, dependendo. Então a gente coloca aqui else if, que ficaria se não se. Isso também é chamado, se não me engano, de if encadeado. Acho que é encadeamento de if, que você vai meio que conectando um no outro. Um no outro, exatamente. É uma boa coisa de se explicar mesmo. Vira quase um switch. Uhum. Tem isso no material, o switch? Eu acho que deve ter. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem switch.
Esse switch é um outro comando para fazer condicionais também. Só que eu acho que ele é até mais simples que if else, só que ele não é tão poderoso. Com if else você consegue verificar bem mais coisas. Exatamente. A chamada termina em 10 minutos. Eita, É, como a mas vi gente... que vai dar 1 hora. Hoje tem aula no IF ou foi recesso? Hoje foi recesso. Hoje foi recesso? Será que o Uhum. pessoal pode continuar mais um pouquinho? Se vocês quiserem, a gente cria um outro link e a gente pula para outra chamada. Uhum. Ou senão a gente finaliza e continua semana que vem na sexta. Vocês podem? Tem alguém que não pode? Samuel pode, Daniel pode, Lurian pode. Ainda tem 4 que podem. A Júlia também pode, a Eliana também pode. Então, eu vou criar uma nova chamada e mando aqui e aí a gente muda para lá. Deixa eu ver quantas Certinho. pessoas tem. Tem 16 com a gente. Quando você vai criando aqui, acho que dá para explicar rapidinho o que o Alcif faz, né? Dá. Fiquem prestando atenção na explicação dele, galera. Uhum. Beleza. Aqui, o que está acontecendo? Ele está verificando se o A é maior que o B, como a gente tinha falado anteriormente. O que acontece? Se o A não for maior que B, o que acontece? Ele vai passar para baixo. Só que em vez de ele cair naquele else, que ele já dava direto que o A é menor que B, ele vai fazer outra verificação, se o A é igual a B. Caso sim, e olha que a gente pode observar aqui também, que tem que se atentar a isso. Eu tive muito problema com isso na época. Que o A de igualdade, de você comparar duas variáveis, é diferente do de atribuição. Por isso que lá no início eu falei para vocês que é bom pensar que esse igual aqui de cima de atribuição de um valor variável, você chama ele de B recebe 5, B é atribuído a 5, na real 5 é atribuído a B, em vez de chamar ele de igual, tipo B igual a 5, entendeu? Pode ser chamado também, mas no começo às vezes dá uma confundida. Então, esse Ah, aqui. é verdade, bem lembrado. É que é só para ficar bem mais claro, reforçar também isso que você tá falando. A gente Uhum, tem que lembrar que esse B igual a 5, esse igual ele significa atribuição. Eu vou pegar o valor 5 e guardar lá no lugar onde está a variável B. Quando a gente quiser verificar igualdades, a gente tem que usar igual a igual, porque aí isso é uma comparação de igualdade. O igual sozinho é uma atribuição. Por isso, às vezes, até você pensar, em vez de B igual a 5, você pensar B recebe 5, para não uhum, confundir. Bem lembrado. exatamente. Aí o que acontece aqui? Ele está comparando A e B. A é igual a B? Se sim, ele vai retornar para a gente que A é igual a B. Aí, se o A não for maior que B e se ele também não for igual a B, o que nos restou? Ele ser apenas menor, né? Então, ou seja, que ele vai retornar, ele vai cair no else lá embaixo e vai acabar a execução aqui. A é menor que B. A gente pode testar ele ali, atribuindo 5 ao A. Vamos dar um save. Vamos rodar. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Aqui, A é igual a B. Ou seja, ele retornou falso dessa aqui, porém, quando ele caiu aqui no else, ele verificou se A é igual a B, retornou verdadeiro, ele printou para a gente aqui, A é igual a B. Daí ele nem caiu aqui para baixo no else. Certinho? Alguma dúvida? Nenhuma. Beleza, ficou bem claro. Às vezes também se precisar que eu explique com mais calma. Save. Aqui no O que é o próximo materialzinho que você também. vai explicar na sequência? Ah, não, mas você tem que ensinar os lógicos Os lógicos, é verdadeiro. para fazer, tipo assim, verificar se A menor que B, menor que C, alguma coisa assim.
E também mostrar a diferença de quando a gente escreve matemática e como a gente tem que fazer aí. Aí tem que usar o operador lógico. Sim, sim. Ah, e uma coisa que vale lembrar também, aquela hora que eu estava falando, do ELSIF, que eu estava falando agora, na verdade, né, do ELSIF. Eu poderia, por exemplo, fazer um outro if aqui embaixo? Poderia. Só que tem um porém. Aqui, no caso, ele não cairia. Mas numa execução, por exemplo, que você poderia ter duas condições verdadeiras, ele poderia dar um probleminha para você. Que nem ele poderia executar aqui e já cair aqui embaixo imediatamente depois. Porque eles não estão encadeados um ao outro. O else if, o que acontece? Se essa aqui for atendida, ele nem olha aqui para baixo. Agora, no caso, se for dois ifs, um imediatamente à frente do outro, se ele cair aqui, ele vai verificar aqui também, porque eles não estão meio que conectados um ao outro, entendeu? Essa diferença aí, desse negócio que o João Vitor tá falando, a gente usaria principalmente naquelas questões que fala para verificar se o triângulo é isósceles, escaleno, Uhum. equilátero, porque aí você verifica se os três lados são iguais, se não, se verifica os dois. Aí não treco assim. Uhum. Acho que numa daquela lá, você tem que, dependendo do jeito que você ordenar as coisas ali, você tem que colocar se não, senão entraria em dois. A Lúria perguntou qual é a diferença de igual a igual e igual mesmo, tipo atribuição e igualdade. Vamos Ah, mudar para a próxima chamada, para outra chamada, e senão essa continua aqui de vai lá. morrer. Essa vai morrer em menos de 5 minutos. Deixa eu ver, falta 4 minutos. Ó, eu mandei o link, eu vou mandar o link de novo. Então vamos mudando para lá. E eu vou ter que entrar no tablet para mudar para lá também. Tô entrando lá E já. a hora que o pessoal estiver lá, acho que tem que ter umas 17 pessoas, aí a gente continua. Aí, Eliana. Aí, beleza. Só sobrou eu e o tablet na outra chamada. Vou encerrar ela de lá. E aí você pode continuar. Pode continuar? Opa, segundinhos de recursão. Aqui também naquele materialzinho lá que eu mandei o link para vocês, eu deixei essa imagenzinha aqui que ela é bem intuitiva. Que mandaram uma coisa no chat, escreveu ali. Mudaram. A gente Pra pode fazer o. a gente vai ver isso agora. Ah, antes, relembra a resposta da pergunta da Lúria. Ah, verdade. Só para relembrar, só para reforçar, a diferença do igual a igual Beleza. Vamos armar pro um if aqui então. atribuição. Vou usar o Celt aqui só para dar um exemplo rápido.
Como a gente pode dizer que esse igual sozinho, ele é o igual de atribuição. Ou seja, ali é como se a gente pudesse falar assim, B recebe 5. Ou 5 é atribuído a B. Ele é usado, ele é literalmente isso. É atribuição. Se atribui 5 a B. E esse aqui de baixo é como se fosse A igual a B. Ele é de comparação, ele compara as duas variáveis aqui. Eu acho que é isso. Deu para entender? Certinho. Bom, agora vamos partir para os operadores lógicos. Cadê aqui? Estão mais para cima. Aí. Você já viu igual, 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 João Vitor? O Eliandro perguntou ali. O igual, igual, igual? Eu já vi. Eu acho que já vi em Python. Eu também. Eu não tenho certeza se no C++ tem ele, não. Onde que você viu esse igual, 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 Leandro? Eu acho que no JavaScript também tem ele, não tem? Não sei. Agora eu não tô lembrado, velho. Mas. Ele tem em JavaScript, eu lembrava disso. Não lembro qual linguagem eu vi. Ah lá, tem JavaScript. No caso, valor é tipo igual. Ah, é por causa que a linguagem não é tipada, né? Ele não. A linguagem em si, a É. linguagem C++ que a gente usa, é uma linguagem tipada. Ou seja, quando você declara uma variável, você já tem que falar que tipo que ela é. Se ela é inteira e tal. Tem algumas linguagens que são não tipadas. Você pode declarar a variável, e aí conforme você for usando, o próprio execução descobre qual que é o tipo. JavaScript é uma dessas linguagens, por isso que tem esse igual, 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 que não, a gente não vai usar aqui, mas só para esclarecer o Eliandro. Então, esse igual, 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 ele iria verificar se essas duas variáveis que ele estaria comparando, tipo A e B, tem o mesmo tipo e o mesmo valor. Uhum. Pelo que está ali, esse é o significado. Mas não tem sem C++, beleza? No JavaScript, acho que não é bom falar JavaScript, mas no TypeScript eu acho que ela já não existe. Que É uma nova é versão? a linguagem de tipagem do JavaScript. Hum, Beleza. Vamos ver os operadores. Vamos fazer aqui um if com cada um. Beleza. Se quiser ir comentando quando eu faço, Aline. Peraí, eu quero falar um negócio. Eu tenho que lembrar um negócio. Duas coisas. A primeira é que eu imagino que todo mundo que tá aqui tá inscrito na Olip, né? Tem alguém que vai participar no dia do Olip que ainda não preencheu o questionário do almoço? Porque tem o questionário do almoço, quem quiser comer de graça no dia do Olip. Quem quiser comer de graça. Eita, pera aí, que eu mandei o link lá no grupo. Quem tinha sido perdido tá aparecendo. Beleza, ó, já tá 16. É o pessoal que não tinha conseguido pegar o link. Quem vai participar do Olip e vai querer almoçar de graça tem que preencher um questionário que foi mandado no grupo dos coaches. Se vocês ainda não preencheram, cada pessoa tem que preencher. Cada pessoa da equipe tem que preencher. Então, se vocês ainda não preencheram, preencham. Se não receberam o link, fique tranquilo que depois eu vou mandar lá no grupo do iniciante, beleza? Então, quem quiser ter almoço na faixa no dia do Olip, tem que preencher um formulário lá. Sim, não vai ter camiseta. Não vai ter camiseta. Nem de graça, nem paga. Não vai ter camiseta. Mó bad. Infelizmente. O patrocinador deu para trás. Só que na Olímpia nunca teve. Seria a primeira vez. Infelizmente, não vai ser dessa vez. Quem sabe ano que vem.
E tem um outro recado também, que tá aberto um torneio, que é tipo um contest no URI. Tá aberto desde ontem de manhã até, se não me engano, segunda ou terça de manhã. Tem várias questões fáceis. Tem algumas que tem conteúdos que vocês ainda não aprenderam, mas tentem resolver. Se não conseguir, me chama que eu tento explicar. João Vitor, você já resolveu questão com EOF? O quê? EOF. EUF? A entrada termina com fim de arquivo. Ah, não, não. Eu até, na hora que você mandou lá no grupo, eu ia responder que não tinha feito ainda, aí eu acabei esquecendo. Ah, tá. Então tá aí uma coisa que talvez a gente possa ensinar para eles hoje, porque tem várias questões lá, que a maioria que tá lá é que o Ricardo criou. Outras é com o Samuel. As do Samuel é as que são do tema de Hobbit, Senhor dos Anéis. Nossa, eu tava resolvendo uma ontem e aí tá mais um exemplo de presentation error. Era anões, eu tava anãos. Ah, não. É complicado. Você consegue abrir o BeCrowd aí? Tá logado? Qualquer coisa mostra pro pessoal o Tá certo? torneio. Mas fiquem tranquilos que eu também vou mandar o link do torneio lá. Só que para se inscrever no torneio, além de ter a conta no BigCrowd, vocês precisam criar um time, porque o torneio se participa com o time. Pode criar um time vazio, tipo vazio não, né? Só com você. E lá, já tem gente até que já fechou. Já fechou a prova. O Vem em mim balão ainda não resolveu ali a questão I, só falta essa para ele fechar a prova. Eu não lembro qual questão que tinha esse negócio do IOF. Clica em alguma aí, sei lá, em alguma. BH. É, do Samuel. Do Samuel não é, não. Não é esse negócio que eu tô falando, de OF, entrada termina de arquivo. Você tá logado, né? Quais que você ainda não fez? Você sabe? Dá pra ver? Eu ainda não fiz nenhuma, não. Eu tava só fazendo no computador, só que eu não subia. Vê o que a Aline Regioli resolveu. O que a Aline Regioli resolveu eu só fiz uma ainda. Eu vou fazer o resto. Ali, ó, eu tô lá embaixo, só fiz uma. Aqui. É. Essa daí é com a EOF. H. O Esse Milbolt. daí, ó. Isso aqui? Uhum. Essa daí, se o pessoal tiver animado, a gente pode até tentar resolver com eles. Porque é if else. Nossa, que tem for. Vai Não ter vai dar. for. Vai ter for. Tem outra que é mais fácil, a da senha, só que não dá pra ver pelo nome. Eu vou tentar aqui achar qual que é e falo. Aí a gente tenta Beleza. resolver com eles. Tem uma que é só ler um número e mostrar de um jeito ali. Mas a gente vai deixar. Essa daí. Essa daí não era F, eu acho. Abrir aqui. Conta. Ela é o F ou não? Não, ela Parece que leu a não, última não. frase. Não. Eu vou achar aqui uma questão, aí a gente vai resolver uma com vocês, facinho, só para ensinar esse negócio do EOF. Ensinar até o João Vitor aí, ó. Ué. Beleza. Aqui nos operadores lógicos, a gente pode ver, de acordo com aquela tabelinha lá, eu coloquei para vocês, vocês podem consultarem. A gente viu por enquanto operador maior, menor ou igual, né? Só que tem alguns casos que, por exemplo, eu posso verificar se o número ele é menor ou igual. Isso aqui é útil para quando você quer olhar no intervalo entre dois números. Por exemplo, aqui ele fala, o A ele é menor ou igual a B? Caso sim, ele é para printar A é menor ou igual a B. Aí eu esqueci de mudar os printf aqui, eu vou comentar eles. Depois a gente coloca outra coisa. Aqui é mais ou menos a mesma linha de raciocínio, só que como a boquinha está invertida, ele vê A é maior ou igual a B. Se é, ele vai printar aqui pra gente, A é maior ou igual a B. E aqui, como a gente já viu, aqui ele verifica se ele é igual, só que aqui embaixo ele verifica pra gente se é diferente. Quando vocês verem esse sinalzinho de exclamação, já pensa no inverso daquilo. Ou seja, se aquele verifica se é igual, aquele verifica se ele é diferente. Ou seja, A é diferente de B. A exclamação é como se fosse não. Ela é É, um não. Não igual. Que é diferente. exatamente. A é diferente de B. A gente faz isso também, se tiver um tipo booleano, a gente quer verificar o contrário dele, a gente só coloca a exclamação na frente da variável. Mas depois a gente vê isso. Deixa eu comentar isso aqui.
Eu achei a questão. Foi? Achei. Qual que é? É a B, eu acho. A B? Não, acabei de Não, abrir a B. mentira, não é a B, não. Calma, eu já perdi. É a C. A C, senha. Ah, Vamos ler e resolver essa questão juntos. Ó, vocês aí do chat, vocês vão ajudar a gente a fazer também. você quer resolvendo aí? Ah, Aí isso aqui, você. deixa eu compartilhar a tela? Pode ser. É, Ah, fica manda mais o fácil. link dela para mim, então. Aqui no Beleza. chat. Manda o link dessa questão. Tô sem Esse ideia seria aqui. só ensinar o EOF. Deixa eu dividir a tela. Esperar aqui a manivela do meu notebook rodar. Eu vou tentar compartilhar a tela. Aí, se alguém perguntar ou falar alguma coisa no chat, você me avisa, que eu vou ficar com a questão aberta do lado. Pode deixar, tô de olho aqui. Aí, beleza, ó. Deixa eu ver. Será que se eu der zoom aqui. Beleza. Ó, essa é a questão. Número 2146 do Bcrowd. O nome dela é Senha. Quem fez ela foi o Ricardo. Quase foi Uri. Quase foi Uri. É, porque antigamente o Bcrowd chamava Uri. Se eu falar Uri, vocês saibam que é Bcrowd. É a mesma coisa. Antigamente se chamava Uri Ainda Onanidit. não superamos. Não, jamais. Para mim sempre será Uri. Aí a questão, essa foi até foi da Olip de 2016, ó. Aqui embaixo tem a origem dela. Então vamos ler Recente. a questão. É, tem que é recente. Eu tava competindo. Senhor Amnésio tinha uma grande dificuldade em guardar senhas. Para lembrá-las, ele sempre usava números e as escrevia em pedaços de papel, que também perdia com facilidade. Ele parece eu. Fazendo de perder papel, não escreva no papel não. Fazendo com que ele precisasse modificar a senha cada vez que isso acontecia. Cansado, ele pensou em uma forma mais prática. Colocava no papel um número próximo da senha, depois ele usava sempre uma mesma conta para lembrar a senha, baseado no número escrito no papel. Mas ele também esquecia a fórmula. Por isso, pediu para você escrever um programa que, dado o número do papel, informe a senha correspondente. Escreva um programa que, dado um número, informe a respectiva senha. Acalme o coração. Eu sei que até aqui não dá para você entender como que é a nova senha. É que o Ricardo, você vai ter que achar o padrão nos exemplos de entrada e saída. Então a gente vai chegar lá. Agora a descrição da entrada. A entrada terá diversos casos de teste. A cada caso de teste terá um número N que representa um número escrito no papel. Esse número é entre 1001 e 9.999. A entrada termina com fim de arquivo. Isso aqui, ó. A entrada termina com fim de arquivo é o tal do EOF. Saída, ó, a descrição da saída. Para cada caso de teste, imprima a senha correspondente, que até então ninguém explicou como a gente calcula, né? Em todos os casos, a fórmula será a mesma, igual aos exemplos abaixo. Então, vocês aí, alguém me fala a resposta, ó. Quando a senha do cara, quando o que estava digitado era 1234, a senha dele era 1233. Quando o que ele tinha anotado era 2000, a senha dele era 1999. Quando era 1001, a senha era 1000. Quando era 9.999, a senha era 9.998. Então, qual que é o padrão da senha dele? Alguém já sacou? É Deixa eu ver sempre para menos você. um, que nem o Daniel falou. Isso, o Daniel e o Gabriel falaram. Ele subtrairá isso. Meu Deus do céu, a minha Eu dicção foi embora. já. Agora tô lembrando aqui, eu já resolvi essa no ano passado do treinamentozinho da Olip. Eu só não tava lembrado. Ah, então você sabe, UF. Só não lembra. É, eu só não lembro. Então vamos aqui, deixa eu aumentar aqui a letra. A biblioteca roubadona include mais barra stdc mais.h using namespace std a nossa funçãozinha main é onde começa a execução, o return zero. Beleza, esse é o esqueletinho básico de todos os nossos códigos. Ih, tô salvando no modelo mesmo, mas não faz ó. Modelo.cpp que eu já tinha salvo aqui. Eu vou declarar só uma variável, né? Porque
apesar de ter diversos casos de teste, cada caso de teste só tem um número N. Esse número pode ser inteiro, né? Vou usar inteiro mesmo. Então, vou declarar um int N. E se fosse para ser execução só de uma vez, primeiro eu vou mostrar só de uma vez. ScanF seria assim, eu leria um número, ScanF, leia o porcento D, que é o apelido do inteiro, vírgula, E comercial N, ponto e vírgula. Eu leria um número e mostraria simplesmente o número menos 1. Tem que ter o porcento D barra N, que eu vou mostrar o número, qual o número? N menos 1. Eu posso fazer a conta aqui direto, tá? Não necessariamente você precisava criar uma outra variável, colocar 100 igual a n menos 1. Você pode fazer a conta aqui direto no printf também. Aí, beleza. Se eu executar isso daqui... E cadê o negócio? Tá aqui. Agora vocês vão ter que ter paciência, porque meu notebook está sobrecarregado. Ele está gravando pelo OBS, transmitindo pelo Meet e tentando compilar pelo CodeBlocks. Ai, compilou. Então, ó, por exemplo, se eu digitasse esse 1, 2, 3, 4, vai aparecer 1, 2, 3, 3. Só que neste daqui, a entrada termina com fim de arquivo. Eu vou ter que ler vários casos de teste, né? Deveria estar repetindo. Então, aqui eu já vou deixar a dica para vocês, mas esse é um negócio que a gente vai aprender mais para frente. Mas, pelo menos nisso, vocês já podem colocar, que é uma estrutura de repetição. Tem que ser tipo while, que é como se fosse, que significa enquanto, e o que eu vou colocar dentro dela vai ser a leitura. É o scanf. Eu vou ficar verificando se eu estou fazendo a minha leitura, enquanto essa minha leitura for diferente de EOF, que é end of file, tipo final de arquivo, eu vou printar o menos 1. Então, basicamente, estou dando a resposta de uma das questões do torneio para vocês, que é isso daqui. Agora vamos de novo aqui rodar a manivela, tentar executar. Tem um pouquinho de paciência. Aí. Então, aqui, se eu digitar 1, 2, 3, 4, ele deu a resposta. 1, 2, 3, 3. Se eu digitar 2000, ele vai dar outra. E assim, ele vai ficar pedindo sem parar aqui nessa execução. Até porque não tem de fato um arquivo, né? Eu vou ficar digitando e tal. Se eu quiser testar o fim de arquivo, eu tenho que apertar Ctrl Z. Ó, quando eu apertar Ctrl Z, vai aparecer aquilo ali no terminal. Ó. O acento circunflexo Z. Aí eu dou Enter, terminou a execução. Então, beleza, meu final de arquivo aqui tá funcionando bonitinho. Ô, Aline, você falou do Ctrl Z. Agora. Ah, não, mas eu tô funcionando as coisas. Eu tava lembrando que a gente tava falando de recursão ontem, que podia entrar num loop infinito. Uhum. Aí, só que o pessoal não vai saber ainda. Vai Não. ser. Se você dando Ctrl Z, ele para qualquer coisa que estiver fazendo no terminal. Ah, então é isso. Tinha outro que era o É, Ctrl D. Mas eu vou tentar mostrar para vocês também, então, o porquê que do fim de arquivo vai dar certo. Deixa eu ver acho que é o onde que eu Ctrl tô. Z ou Ctrl C também. Ó, deixa eu copiar esses números aqui. Eu vou... Eita, tem uns espaços aqui. Deixa eu tirar os espaços. Eu vou salvar esse arquivo na mesma pasta. Essa pasta aqui que tá na minha área de trabalho, só que eu vou salvar, tipo, como entrada.txt. E aí eu já vou ensinar uma nova coisinha para vocês que talvez vocês não vão lembrar, mas já fica aí na cabeça de vocês. Então, eu tenho um arquivo de entrada na mesma pasta do meu código. Eu posso chamar do que eu quiser o arquivo, tá? Mas no caso eu tô chamando de entrada.txt. E aí, em vez de eu ficar digitando isso daqui toda vez que eu executar, eu posso colocar um comandozinho aqui. Só que, lembrando, esse comandozinho eu tenho que tirar quando eu for submeter no Bcrowd, senão vai dar errado. Aí o comando é freeopen. Freeopen é que, tipo, vou abrir um arquivo, ou vou usar um arquivo. Qual arquivo? O nome é entrada.txt. A segunda coisa que eu vou colocar aqui na frente é o que eu vou fazer com esse arquivo. Eu vou fazer R, read, ler, usando o stdin, que é a entrada padrão da linguagem C. Eu acho que isso é da linguagem C. Então, usando esse comandozinho aqui, a hora que ele estiver executando, ele achar isso daqui, a hora que ele perceber isso, ele vai ver que eu vou ter que pegar a entrada deste arquivo aqui, ó, que tem esses números, que é basicamente o que está aqui mesmo.
E aí na telinha eu não vou digitar nada, só vai mostrar a saída, porque ele vai pegar a entrada daqui. Em vez de ele pegar, esperar que eu digite na telinha, ele vai pegar deste arquivo. E aí, por causa de ter o EUF, quando acabar o arquivo, ele vai acabar a execução. Agora vamos ter a paciência aqui em rodar a manivela. Aí na telinha preta que abri aqui, só deveria aparecer a saída, porque a entrada já está naquele arquivo. Essa daqui também é uma dica muito útil para os maratonas. Ah lá, tá vendo? Só saiu a saída. Só saiu a saída, maravilhoso. Oi. Aí, subiu o balão pra mim aqui na senha, hein? Você submeteu? Submeti. Licença, e o João, só uma dúvida. Em relação a esse, usar o FR Open aí, para estar colocando esse arquivo, ele tem que estar na mesma pasta onde que vai executar o CPP, não é? Isso, tem que estar na mesma pasta. Senão você vai ter que colocar, tipo, se ele tivesse em... Aí eu não sei os atalhos para voltar na pasta. Mas, por exemplo, deixa eu ver se essa pasta tá aberta. Deixa eu ir lá na área de trabalho. Cadê a pasta? A pasta Depende do sistema operacional também. Sistema operacional. Por exemplo, tá aqui, né? Mas eu poderia ter uma pasta aqui dentro. Eu vou chamar a pasta de Oi. Nossa senhora, eu vou tentar chamar a pasta de Oi. E eu vou criar aqui também um outro arquivo que é, tipo, chamar de outra coisa. Vou chamar de entrada 2. Ela tá dentro de uma pasta ali da mesma pasta. E aqui eu vou colocar só os 3 primeiros, para dar diferença. Aqui eu vou tirar esse espaço aqui. Dá entre, beleza. Então, eu tenho um outro aqui. Nossa senhora. Então tá, dentro dessa pasta Oi, eu tenho outro arquivo de entrada e tem esse daqui que tá no mesmo nível do meu código. Meu código é o modelo.cpp, é o que eu tô usando agora. Se eu quiser acessar aquele lá que tá, tipo, numa subpasta para dentro do mesmo nível que eu tô, eu teria que colocar, se não me engano, oi barra entrada 2, que é o nome daquele arquivo. Porque ele estaria tipo, na mesma pasta, só que eu vou ter que entrar na pasta Oi para depois pegar esse cara. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que é isso. Agora, de voltar para as pastas, aí eu não sei fazer, não. Tipo, pegar uma pasta que está na área de trabalho, aí tem que ver qual que é o comando do sistema operacional para voltar ao nível da pasta que eu estou acessando. O trem tá compilando aqui, eu acho. Tá compilando. Mas esse FreeOpen aqui ele é muito útil. Tipo, quando tem uns exemplos que são muito grandes, tá até com preguiça de ficar digitando. Ah lá, deu certo. Porque o meu entrada 2... As entradas de gráficos são muito grandes. Muito número para entrada, aí você fica até com preguiça de testar, você coloca aqui no arquivinho e boa. Aqui, ó. Aí deu certo, porque a minha entrada era essa daqui, que era a entrada 2. Aí a saída dele foi isso daqui. Ó, esses 3 números. Porque eu coloquei aqui no meu FreeOpen para pegar este arquivo. No caso, até dentro de uma outra pasta. Mas geralmente a gente só usa assim mesmo, tipo, no mesmo nível do código, na mesma pasta. Mas tem como fazer sim. Se tiver no Windows, para tu voltar no diretório raiz é ponto barra. Ponto barra. Aí você volta no diretório raiz e ponto barra, você consegue olhar para os diretórios que estão na mesma pasta. Entendi. Quer ver, ó, por exemplo, tá vendo isso daqui, que é a solução da senha, né? Eu vou pegar, vou copiar e vou submeter aqui. Só que isso vai dar errado, porque lembra que eu falei, não pode submeter com FreeOpen? Eu vou submeter com FreeOpen só para vocês verem que dá errado mesmo. E depois eu vou tirar o FreeOpen e esperar que dê certo. Então tá, então tô submetendo, ó, deu 100% WA. Claramente, porque isso aqui não deveria estar aqui. Aí, eu vou dar o barra aqui. Mentira, eu vou dar até o barra aqui, porque o código já tá aqui direto no background. Então, eu vou dar o barra aqui, ó, na linha do FreeOpen, porque, não sei se vocês lembram, o barra é para comentar.
Então, tudo que tiver aqui, ó, na frente do barra barra, ele até mudou de cor, ó. Ficou cinzinha, tanto no bcrowd quanto no CodeBlocks. Então, o compilador, o compilador, eles vão simplesmente ignorar. Então, tudo que tiver aqui, ele vai ignorar. Fingir que não existe. Aí, agora eu vou submeter, ó, com o FreeOpen comentado. Como se eu tivesse tirado o FreeOpen. Se eu excluir essa linha, dá na mesma coisa, tá? Ó, isso aqui é a mesma coisa. Pro computador. Eu cliquei em enviar, acho que eu cliquei. É que a manivela aqui tá lenta. Alguém tá com alguma dúvida? Conseguiu entender pelo menos a parte geral? Aí depois vocês entram nesse torneio e respondam essa. Pelo menos a resposta dessa vocês já sabem. Aí, agora passou. Agora deu accepted. Porque eu tirei o FreeOpen. Então lembrem que caso você use o FreeOpen para testar ali no seu computador, você não pode submeter com o FreeOpen. Porque senão você vai levar WA. Então é isso. Fica aí mais duas diquinhas, né? Do EOF. Quando tiver algum problema que falar, a entrada termina com fim de arquivo. Não sei o que com EOF. É isso daqui. Que basicamente significa, enquanto eu tentar ler o inteiro N e não achar o fim de arquivo, eu vou fazer isso aqui. É basicamente isso que significa. Claro que vão ter problemas mais complexos, mas geralmente no início da entrada vai ter isso, e aí essa solução vai estar dentro desse while, que é um comando que a gente vai aprender com mais detalhes mais pra frente. Beleza? E eu vou mandar esse código depois para vocês lá no grupo também. Agora pode voltar, João Vitor. Beleza. A gente tinha alguma coisa a mais para falar de else? Ah, sim. Agora eu lembrei que a gente tem que falar também dos operadores lógicos de ou, o e e o not. Beleza, deixa eu apresentar aqui. Faz tipo um probleminha que resolve depois verificar se o número está entre 1 e 10. Beleza. Ok, cadê aqui o treinamento? Em cima. Beleza, a gente vai falar desses três operadorzinhos lógicos aqui, ó. O E, o operador lógico AND, que é o... traduzindo fica E, literalmente. O operador OR e o operador NOT. A gente pode vir aqui, que na prática fica melhor. N, eu não vou nem dar um scan, eu só vou atribuir um número a N. A gente faz aqui, ó. If N for maior que 10. Eu vou colocar os dois comerciais se ele for maior que 20. Contrário. Aproveitando para fazer o probleminha que a Aline sugeriu. Beleza. O que a gente pode entender aqui? Ó? A gente atribuiu 10 à variável n do tipo inteiro. E o que acontece? Aqui no if, como a gente já tinha visto antes, a gente está verificando se o n é maior que 10. Mas aí você olha aqui no meio e você fala, mas que raio é esses dois e comerciais aqui? Aí que eu te falo, esses e comerciais aqui, ele é o operador e. Ou seja, aqui a gente pode ler da seguinte forma. N é maior que 10 e N é menor que 20? Caso sim, a gente printa aqui, N está entre 10 e 20. Porque se ele é maior que 10 e ele é menor que 20, ele está entre esse intervalo aí. Aí, caso contrário, N não está entre 10 e 20. Mas aí tem uma peculiaridade do E. O E, para ele entrar aqui dentro do if, as duas condições têm que ser verdadeiras. Ou seja, o N maior que 10 tem que ser verdadeiro e o N menor que 20 também tem que ser verdadeiro. Aí, vamos executar isso aqui. Eu vou botar 15 aqui para ele.
Não sei. Ah, não. Não tem entrada. Agora que eu. Hoje defines. O que deu? Não sei, tenta coisa ali de. Ah, talvez você tenha que tirar a entrada aí, porque não tem entrada. Não tem entrada, tá certo. Aí você apaga esse daí do input e tenta ver se vai. Não sei. Qualquer coisa, cria um novo código. Vai ter que ser. Tá dando que você não consegue editar esse código, eu acho, alguma coisa assim. Beleza. Isso, eu não run ele. Capaz que era isso. Você ficou muito tempo sem mexer no código, agora ele acha que já não é mais seu. Então. Aqui, ele falou que n está entre 10 e 20. E correto? Correto. Porque n é 15, ele está entre 10 e 20. Aí, porque ele é maior que 10 e ele é menor que 20. Ele é menor que 10. Ele é maior que 10 e ele é menor que 20. Agora, isso, caso contrário, vamos. Uai, cadê que não? Cadê? Não tô achando. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Edit perto do fork. Ah, sim. Isso. Beleza. Vamos atribuir 30 a ele e vamos ver o que acontece. Agora eu sou o dono do código. Agora você é dono do código. Naquele meio tempo, o Elon Musk comprou meu código, foi isso. Certeza. Certeza. Aqui ele falou que n não está entre 10 e 20. E, correto, porque ele... O que acontece aqui? Ele é maior que 10? Ele é. Só que ele não é menor que 20. E cai naquilo que eu falei. O operador e, as duas condições têm que ser verdadeiras para ele funcionar. Aí a gente pode fazer um teste aqui. Vamos colocar esse operador aqui. Operador OU. E vamos executar. Então, só lembrando, no operador E, para que seja verdadeiro ali essa junção, ambas as coisas, todas as coisas que estiverem conectadas com o E, porque pode ter 3 também. Pode ter 3, pode ter 4, quanto todas têm que ser verdadeiras. Se tiver uma delas que é falso, aí esse E já deu errado, já deu falso, não vai entrar dentro do if. Se você estiver colocando esse E, que é um operador lógico, ali no negócio. Uhum. Agora testando. Agora a gente testou com o OU. O que ele me retornou? N está entre 10 e 20. Mas o N é 30. Ele não está entre esses dois números. Por que ele retornou esse? Porque, diferentemente do E, o operador OU, se a primeira parte for verdadeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, quando estiver, se uma delas der verdadeiro para mim, ele vai executar o que estiver dentro do if. Ou seja, ele não precisa que tudo esteja correto para cair na condição. Basta uma ser verdadeira que ele vai falar para você, pode ir, tá liberado. Isso. Aí apareceu esse negócio que N está entre 10 e 20, porque é o texto que tá ali dentro. Mas lembrando, podia ser florzinha a frase que tá ali dentro. Coisa, exatamente. Podia ser florzinha. Por isso que entrou ali. Por causa que no ou, pelo menos um tem que ser verdadeiro. Para conseguir ser verdadeiro o ou, pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Uhum. E o outro operador e no E, todos têm que ser verdadeiro. Todos têm que ser verdadeiro. O outro é o operador not, que a gente viu lá, que ele vem imediatamente à frente de um igual. No igual, ou ele, se for uma variável booleana também, ele pode ser feito dessa maneira aqui. Você também pode colocar, tipo, não na frente do, tipo, A maior, N maior que, A maior que B, A maior que 10. Só que colocar um não nessa verificação, entendeu? Calma aí. Como que você disse? Coloca o não, e aí entre parênteses você vai colocar uma expressão daquelas relacionais. N maior que 10. Não compreendi. Abre parênteses. Dentro do parênteses mesmo. Dentro do parênteses? A N maior que 10. Tá, agora eu compreendi. Na frente dele o not. Tá. Isso. Agora eu compreendi. Coloca a florzinha ali. Beleza. E deixa o barra N. Exatamente, deixa o barra N. Agora vai colocar as meninas super poderosas aqui dentro.
Isso. Aí, ó, apesar de que naquele if tá escrito se não, a negação de n maior que 10 vai dar florzinha. Se não, vai dar lindinha. Deu lindinha. Por quê? Entendi. E o número lá, o n, tá valendo 30. Se não tivesse aquela negação ali na frente, eu simplesmente estaria verificando. O n é maior que 10? 30 é maior que 10? É verdadeiro. Então, aquela expressão ali dentro do parênteses, seleciona ela para mim. Isso. Essa expressão vai dar verdadeiro. Só que como que tem aquela exclamação linda e maravilhosa ali, que é uma negação, ela vai negar o que estava ali dentro. Mas aquela expressão deu verdadeiro e tem a negação, então o que está dentro desse if deu falso. Por isso não entrou na florzinha, entrou no else. O Not, ele meio que inverte as coisas, né? Ele é meio que pega e vira de ponta cabeça. Uhum. É o mundo invertido da programação. Exatamente. Isso aqui virou quase um ternário aqui dentro. Ah, tem isso também. Isso tá Tem no isso material de também. vocês ou não? Tá, só que ele tá mais pra baixo. Tá, ele tá bem mais pra baixo. Tá aqui, ó. Interessante. Beleza. Vocês conseguiram captar ali a ideia dessas coisas? Do if, do else, do e, do ou. Ah, procura a tabela verdade. E, ou, and, or. Tabela verdade? É, a tabela verdade. A Lori entendeu, a Júlia também. O Samuel também. Essa aqui? Não, aquela ali, aquela azulzinha ali. Azulzinha. Que só tá um coisinho. Aí. Essa daí, ó. Essa daí, ela é a do E. O E, na lógica, ele também é representado... Na lógica, tá? Na nossa programação, são dois E comerciais. Dois E's comerciais. Na lógica, ele é representado pelo circunflexo. Então, P e Q são, tipo... acho que o nome é proposições. Então, se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, o P e Q vai dar verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. É a primeira linha. Na segunda linha, se P for verdadeiro, Q for falso, então vai dar falso, porque verdadeiro e verdadeiro dá falso. É. E. Aí na terceira linha, falso, P falso, Q é falso, vai dar falso. Por quê? Falso e verdadeiro dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. E na última linha, falso e falso dá falso. O que a gente consegue tirar dessa tabelinha? Só vai ser verdadeiro o E quando ambos são verdadeiros. Que é aquele negócio que a gente falou. Para ser verdadeiro, todo mundo tem que ser verdadeiro. Aí agora tenta achar a tabelinha do OU. Vocês conseguiram entender essa explicação aí do E? Aqui, ó. Ali já tinha do não também. Essa Isso, aqui, né? Não? É Tá essa. Essa tem... meio 4K, mas vai. Sim, ela tem várias coisas, a tabela verdade, de vários operadores da lógica. Então, a gente só vai olhar nessas primeiras, essas duas últimas não, implica a gente não usa. Então, o primeiro ali, a primeira coluna é o P, mostra o que o P vale. P vale verdadeiro. A segunda coluna é o valor de Q. Se a gente olhar na terceira coluna, é tipo não P, é a negação de P. Então, quando o P for verdadeiro, não P vai ser falso. Quando o P for falso, ali na penúltima linha, o não P vai ser verdadeiro, porque o não, na lógica, é o tio, é a negação. Aí agora, se vocês olharem ali, a quarta coluna é simplesmente a negação do quê? Que é a mesma coisa, né? A primeira coluna roxa é o E, que eu acabei de explicar naquela imagem anterior, que só vai ser verdadeiro quando o P e o Q forem verdadeiros. E aí a segunda coluna roxa, olha lá, quando P e Q forem verdadeiros, que é a primeira linha, vai dar verdadeiro. Então, P ou Q, V ou V, verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro. Agora, na segunda linha, considerando ou. Verdadeiro ou falso, deu verdadeiro. Verdadeiro ou falso, deu verdadeiro. Falso ou verdadeiro, deu falso. Deu verdadeiro, eu falei errado, desculpa. Repetindo a penúltima linha ali, considerando o falso ou verdadeiro, deu verdadeiro. E a última linha de todas, falso ou falso, deu falso. E aí, o que a gente consegue perceber nessa coluna do ou, que é a última roxa?
Só vai ser falso quando ambos forem falsos. Ou ainda, que é a mesma coisa, vai ser verdadeiro sempre que tiver pelo menos um verdadeiro. É a mesma coisa, só estou falando de formas diferentes. Então, essa aí seria a tabela verdade, e tem essas outras coisas, implica, implica, mas são coisas de lógica e a gente não vai usar aqui, não tem operadores para isso. Exatamente. Mas se fica na dúvida, dá uma pesquisadinha de tabela verdade, and, or, not. Que aí dá pra... Geralmente também eles representam nessas tabelas verdades o verdadeiro como 1 e o falso como 0. E é mais ou menos assim. Deu para entender mais ou menos, né? Ali do operador lógico AO. Se ficou alguma dúvida, pode falar aí que a gente tenta explicar de novo. Uhum. Zero dúvidas? Aparentemente, sim. Sem dúvidas. Beleza. Eu acho que hoje dá pra gente ir encerrando, né? Já é 7h40. Passando um pouquinho do horário só. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aproveitar que é recesso, né? Então. Deu nem pra ver, não. Então a gente parou em qual conteúdo? A gente parou no. Que parte você parou lá no documento? Só para eu anotar aqui. Foi quase em switch. Na verdade foi switch. Então tá. Então o próximo conteúdo que a gente vai estudar vai ser switch. Que é um outro comandinho para fazer condicionais, verificações. Só que ele é mais simples do que if else, tá? Ele só é Então melhor aí. no caso de você fazer muita verificação, aí você consegue dar um trabalho menor para você colocar as condições. Mas é tipo verificações, verificar se é igual. O switch é basicamente isso, né? Verificar se é igual. Então é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, podem fazer agora, podem fazer lá no grupo. A gente vai mandar novamente o link desse documento que ele está seguindo. Eu vou ver como que ficaram as gravações que eu estou tentando fazer, tanto pelo computador quanto pelo tablet. Se alguma ficar aproveitável, eu mando o link lá também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, precisar de ajuda, é só chamar. E tentem fazer as questões do torneio. Pelo menos a da senha, que a gente deu a resposta aqui. Tentem Exatamente. fazer lá. Tem muitas questões lá que vocês não vão conseguir fazer, porque precisa de estrutura de repetição. Mas a da senha vocês conseguem. A gente mostrou a solução aqui. Então a da senha vocês conseguem. E o torneio vai ficar bastante tempo aberto, não vai, Aline? Vai, se não me engano, vai ficar até segunda ou terça de manhã. Ah, sim. Qualquer coisa também, se vocês quiserem adiantar alguma coisa e ver lá no materialzinho estudo de repetição, tá bem Isso, isso. masticadinho, bem bonitinho lá. É verdade, tá nesse mesmo, né? Nesse Uhum. treinamento 2. É tudo junto. É o if else e o estudo de repetição. Isso. Aí, ó, essa estrutura de repetição que seriam os conteúdos para resolver. Se vocês souberem até a estrutura de repetição, vocês conseguem resolver todos os conteúdos que estão no contexto, se não me engano. Todos nesse torneio. Então, se alguém quiser ir dando uma estudada sozinho, o material está disponível também. Qualquer dúvida é só chamar a gente. E aí a gente fica marcado, eu espero, né, que para a próxima sexta-feira, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Mentira, no canal do anterior, que era o link anterior. Exatamente. É isso aí. Então é isso. Agora vocês estão liberados. Tentem praticar. E qualquer dúvida, chama a gente aí. Beleza? Isso aí. Valeu, Boa pessoal. noite. Sempre pratiquem. Tchau, tchau, Aline. Tchau, tchau, João Vitor.